Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3 e 4 diz: a tradução que uso diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou ou o alistou para a guerra. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria, prazer e satisfação, aqui nos encontramos na noite desse dia. Já ouvimos mensagens poderosas, meu Pai, aqui transmitida pelos teus filhos e servos. E estamos na iminência de receber ainda mais, se assim aprove ao Senhor, pois estamos na disposição de sermos alimentados pelos céus. Pois dos céus vem o pão vivo, a tua palavra, que alimenta a nossa alma para lhe fortalecer, para lhe dar vida e disposição. Por isso, Senhor, assim vem e faça conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E assim continue a falar com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A proposta da palavra de Deus é que nós somos soldados. Se somos soldados, participamos de um exército. Se participamos de um exército, esse exército não pode ser outro a não ser a igreja. Tanto que, se eu não me engano, em Cantares, diz que a igreja é um exército com bandeiras, no plural. Não é exército com bandeira, é exército com bandeiras. E alguém explicou que quando um exército ele está de posse de bandeiras, isso significa dizer que aquele exército é um exército vencedor, um exército campeão. Pois quando o exército vence o outro, ele toma a bandeira do exército vencido e coloca abaixo da sua bandeira na haste ou no mastro. Então, se a igreja é um exército com bandeiras, isso significa dizer que esta igreja ela é campeã e ela é vencedora. Mas nós estamos entrando no contexto de que somos soldados. E soldado, querido e amado irmão, querida igreja, não é nada mais, nada menos do que alguém que foi preparado, treinado, habilitado, instruído para guerrear, para enfrentar o inimigo, para enfrentar a batalha, para enfrentar a guerra, não para fugir da peleja, não para ser um desertor, alguém que vai abandonar o seu posto, abandonar a sua guarnição ou o seu batalhão. Esse será classificado como soldado covarde. É por esta razão que o próprio Deus vai determinar que no seu exército não pode haver soldados covardes. Pois bem, estamos falando de exército ou de soldados. Se somos soldados, nós precisamos de armas. O soldado, ele é instruído, ele é treinado, ele é preparado para usar arma. E não é arma comum, é arma de guerra. E nós vamos mostrar aqui o poder das armas que é dada ao soldado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 4. O apóstolo já revela as nossas armas. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas,
anulando nós sofismas. Veja que nós usamos armas, e não é arma de fino calibre, é arma de grosso calibre, armas poderosas que têm o poder e a capacidade de destruir fortalezas. Ora, o que vem a ser uma fortaleza? Vem a ser um lugar grande, forte e poderoso, aonde os nossos adversários irão se resguardar, irão se sentir protegidos e sustentados, e lá com certeza irão estar as nossas bênçãos e as nossas vitórias. Só que nós não vamos ficar, aleluia, sem bênção e sem vitória, porque o Eterno, o nosso capitão, o nosso general, vai nos habilitar, vai nos munir de armas poderosas, capazes para nós podermos destruir as fortalezas, as muralhas, as barreiras e toda a força que porventura se levante com o objetivo e o propósito de impedir a igreja de alcançar o seu propósito e o seu objetivo. Então eu posso afirmar na noite desse dia, sem turbiar nas minhas palavras, que nada pode deter o soldado que for alistado para a guerra, o soldado que for alistado pelo Senhor, porque o Senhor lhe muniu, o Senhor, aleluia, lhe preparou, o Senhor lhe revestiu e lhe deu armas poderosas, o suficiente para ele destruir fortalezas, muralhas, barreiras e castelo. Então, meu irmão, continua firme no chamado, no propósito, porque Deus irá te capacitar e te habilitar para você vencer o desafio. Pois bem, veja, somos soldados que fomos alistados pelo Senhor. E é interessante ler o texto e observar. Ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O bom soldado de Jesus Cristo, ele sofre as aflições, ele sofre as angústias, ele sofre as tristezas, ele sofre as perseguições, ele sofre as calúnias, traições, rejeições, pisado, humilhado, menosprezado e rejeitado. No entanto, ele permanece firme. Este é o resultado, a característica do bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. E a pergunta que não pode calar na noite desse dia: em que classificação você está? Do mau soldado ou do bom soldado? É interessante até frisar aquele texto de 2 Timóteo 4:7, onde se lê assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Veja, Paulo diz: eu combati o bom combate. Ele é soldado. Soldado é aquele que vai estar no combate. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, cheguei no propósito, no final, aleluia, e guardei a fé. Mas o mau soldado, ele diz assim: eu combati o mau combate, saí na carreira e ainda levei um pontapé. Oh meu Deus, converte esse soldado na noite desse dia, para que ele seja um bom soldado no exército de Jesus e possa estar disposto a guerrear e enfrentar os desafios que vão se levantar. Ora, nós estamos alistados nesse exército, e esse exército é um exército que não fica simplesmente parado, detido no quartel. Esse exército enfrenta pelejas e batalhas. Pois bem, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, veja o que a Bíblia vai nos dizer. A tradução Revista Corrigida diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Louvado seja. Ou seja, o soldado de Jesus, ele tem um foco tão profundo, um foco tão seguro,
um foco tão objetivo, um alvo tão definido, um desejo tão anelante e ardente, uma vontade tão poderosa, que nada consegue tirá-lo do foco. Nada consegue tirá-lo do objetivo, nada consegue pará-lo nem detê-lo. Ora, se você analisar as palavras do Senhor ou as escrituras sagradas, você verá que em todos os tempos o inimigo tentou barrar a caminhada, a jornada do povo de Deus. Veja, eles passaram 40 anos no deserto caminhando, muita gente morreu, mas aqueles que foram realmente classificados como bom soldado seguiram. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas saíram ilesos e não pararam. Foram jogados na cova dos leões, como já foi dito pelo pastor William. Tinha 72 leões, 15 machos, 40 fêmeas e 17 filhotes, 72 leões que ficavam dias e semanas sem comida, exatamente para quando jogar alguém lá dentro, ele espedaçar, estraçalhar na hora. Mas não tocaram nem sequer em um fio de cabelo de Daniel, assim como o fogo não queimou nem um fio de cabelo do Ananias, do Misael, nem do Azarias. Sempre colocar empecilho, Jordão se abriu, Mar Vermelho se abriu, porque soldado que é chamado, ele tem alvo, ele tem propósito, e nada consegue detê-lo, nem pará-lo. Louvado seja Deus. Pois bem, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, porque o objetivo dele é agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia. Na verdade, a Bíblia diz que eu devo agradar o meu irmão. Está na Bíblia, irmãos, Romanos 15. A Bíblia diz que eu devo agradar o meu irmão naquilo que é bom para edificação. Mas o objetivo primário é agradar aquele que me alistou para a guerra. O objetivo primário é agradar ao Senhor. Sabe por que é que eu quero lhe agradar? Porque eu sei que eu lhe agradando, eu estou agradando a Ele. Aleluia. Não é porque você é bonitinho, é cheirosinho, bonzinho, não. Eu lhe agrado porque quando eu lhe agrado, eu sei que eu estou agradando aquele que me chamou para fazer a sua obra. Glória a Deus. Veja, o soldado, ele precisa de armas para ser soldado. As armas da nossa milícia não são carnais. Está lá em Efésios, capítulo 6. Me acompanhe por gentileza. É doutrina, é ensino. Efésios capítulo 6, versículo a partir do 10 diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 12: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Olha só, preste atenção, nós somos soldados, fomos alistados, convocados, fomos munidos de armamento, e agora nós precisamos enfrentar um inimigo. Só que esse nosso inimigo não é carne e nem é sangue. O nosso inimigo não é de carne, nem de osso, nem de pele, nem de nervos. Se por acaso você está classificando carne, pele, osso e nervos como seu inimigo, você está equivocado, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Se por acaso você está tentando atingir a carne,
atingir o sangue, se levantar contra a carne ou se levantar contra sangue. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra gente, não é contra ser humano. A nossa luta é espiritual. O nosso inimigo é espiritual. Mas pastor, a minha vizinha, ela está fazendo macumba para mim. Pastor, a minha vizinha, ela está fazendo armadilha. A minha vizinha está me caluniando. A minha vizinha quer ver o cão, mas não quer me ver. Eu estou com raiva. Não é ela, minha irmã. Aleluia. Tenha pena dela, ore por ela, apresenta ela a Jesus, pede para Jesus libertá-la, porque não é ela. Mas nós nos equivocamos e achamos que a nossa luta é contra o fulano, contra o beltrano, contra o cicrano. E não é. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o nosso inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo não é sangue, nem carne, nem nervo. O nosso inimigo são potestades, principados, poderes, tronos, seres espirituais que habitam na região dos ares. E a Bíblia diz que ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas há poder no sangue de Jesus. Ei, o seu inimigo, que você pensa ser seu inimigo, talvez você queira usar o punho, um soco no meio da testa, um chute no pé da barriga, um golpe de Kung Fu. Virado mesmo. Você vai atingir o alvo errado, meu irmão. Você vai atingir a pessoa errada. O nosso inimigo não está nesse mundo visível, está em um mundo invisível, não é carne nem sangue. E a maneira com a qual nós podemos lhe vencer é jejum, é oração, é consagração, é palavra de Deus, é invocando o sangue, é invocando o nome de Jesus, é invocando os poderes celestiais, invocando a Shekinah, a presença de Deus. E com certeza esse teu inimigo cairá por terra. E aquele que tu pensava que era teu inimigo, tu vai ver que não é. Glória a Deus. Mas vamos seguir aqui no texto. Deixa eu adiantar aqui. Ele manda se revestir de toda a armadura de Deus, no versículo 11. Aí no versículo 13, ele dá a lista. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permaneça inabalável. Aleluia. Porque sempre alguém diz, irmão, que enquanto você está na luta, você está ligado, alerta, atento. Quando você vence, normalmente você começa a esmorecer, relaxar, fica à vontade. É esse o momento perigoso, porque é aí que o inimigo pode querer invadir. Então ele diz, olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneça firme, não vacile, não descuide, não baixe a guarda, não cochile, não durma, fique atento. Glória a Deus. E ele prossegue, versículo 14: estás, pois, firmes, cingidos com
a verdade. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, que no caso seria a verdade, como ele já citou aqui, a couraça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é um ou dois ou três, ou um monte, ou um bocado, ou quase todos, não. São todos os dardos inflamados do maligno, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis, aleluia, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se a gente não tomar o escudo da fé, qualquer coisa que alguém fizer vai nos ferir, vai nos entristecer. Qualquer coisa que alguém fizer vai nos desanimar. Se a gente não se proteger com o escudo, nós seremos atingidos por qualquer coisa. Mas se tivermos o escudo, nos protegeremos de todos os dardos inflamados do maligno. Jesus, ele opera na terra através da minha vida e da sua vida. Nós somos o canal, a ponte, o meio pelo qual Jesus faz milagres, Jesus cura, Jesus expulsa demônios, Jesus faz, enfim, nós somos um meio pelo qual ele opera. De forma similar, semelhante, Satanás, assim como Jesus nos usa para fazermos a sua obra na terra, existem pessoas usadas pelo inimigo para fazer a obra dele na terra. A gente precisa ter essa consciência, entender, discernir e perceber quando o inimigo está agindo, para que ele não venha nos derribar, nos atingir, nos ferir, nos acertar com seus dardos. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçai o escudo da fé. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. A cabeça tem muita coisa. Na cabeça tem a parte pela qual você vê, pela qual você ouve, pela qual você sente cheiro, olfato, pela qual você fala. E 5, 4 estão na cabeça. Aliás, os 5, que a gente também sente, o tato. A gente sente na cabeça, a gente tem sensibilidade. Então os 5 sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato, estão todos aqui na cabeça. Mas principalmente a visão, a audição, o olfato e o paladar. Então, quando a gente coloca o capacete, a gente protege a nossa visão. Quando a gente coloca o capacete, a gente protege a audição. Quando a gente coloca o capacete, a gente protege o nosso olfato e o nosso paladar. Ou seja, aqui a gente vê, aqui a gente ouve e aqui a gente fala. Porque aqui está o maior perigo, as maiores portas de entrada para atingir o homem, é pelo que ele vê, pelo que ele ouve e pelo que ele fala. Então coloca o capacete, irmão, aleluia, para que o teu ver, o teu ouvir, o teu falar esteja protegido pelo capacete da salvação. E por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então analisemos aqui. Temos a couraça, temos o escudo, temos a bota, temos o capacete e a espada. Contando assim rápido, são 4 armas de defesa: couraça, escudo, capacete e bota. São 4 armas de defesa, de proteção, e só uma de ataque, que é a espada.
e é a última a ser usada, é a última da lista. Ou seja, você só vai atacar no último caso, mas primeiro você vai se defender. Primeiro a gente se defende e ataca no último caso com a espada. E por que, pastor, a gente tem que ter cuidado de usar essa espada? Porque essa espada, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser usada para atacar de todo jeito, para atacar todo mundo, para atacar sem pensar, para atacar sem refletir, para atacar à torta e à direita, não. Só se ataca no último caso, aleluia. Então aprenda a usar a armadura de Deus. Somos soldados, fomos alistados, fazemos parte do exército, temos os equipamentos de guerra, aprendemos a nos defender, no último caso a atacar. Mas pastor, quem será de forma mais explícita, ou qual será a situação do nosso adversário? Está lá em Mateus 16, 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja, aleluia, do jeito que eu tenho determinado na eternidade. Vou construí-la alinhada, aprumada, esquadrejada, bela, ornamentada, suficiente para o agrado dos céus. E tem mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é normal ou natural. Nós temos medo de Satanás e do inferno, isso é normal e é natural, só que é um equívoco, aleluia. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo, quando os discípulos voltaram da missão, os 70, eles voltaram assim maravilhados, porque eles diziam: Senhor, quando a gente encontra um endemoniado, a gente ordena no teu nome que o demônio sai, e ele sai, no teu nome os demônios nos obedecem. Aí Jesus Cristo diz assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas não se alegre, porque se for sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no livro da vida. Mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então é inadmissível, é inaceitável nós encontrarmos uma igreja falida, caída, derrotada, humilhada, pisada por Satanás, fazendo a vontade do mundo, andando do jeito que o mundo manda, do jeito que o mundo quer, do jeito que o mundo gosta. Não, você recebeu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. A igreja tem que estar por cima e ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Nada nessa existência é mais importante do que o alistamento, do que a convocação que Jesus Cristo lhe fez para o seu exército. Não coloque nada acima, não coloque nada em posição superior, não coloque nada em posição de destaque ou de mais importância. Aquele que foi chamado para estar nesse exército não pode se embaraçar com negócios desta vida, querer deixar de adorar ao Senhor, fazer a obra do Senhor, porque tem que tomar satisfação com o irmão A, com o irmão B, porque é a minha vizinha, porque é o meu vizinho, porque é o meu patrão, porque não sei quem, porque o meu parente disse que eu era feio.
veio, disse que eu era assim, disse que eu era assado, eu tenho que ir lá. Não, meu irmão, aleluia, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. O propósito dele é agradar aquele que o alistou para a guerra. E você vai entender o mistério agora. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você vem primeiramente à presença do Senhor, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai dissipar esse problema de uma maneira, aleluia, que você não vai nem sentir o cheiro, não vai nem ver poeira. Deus vai entrar e vai agir. Mas se necessário for que você tenha que ir lá encarar o problema, se você primeiramente veio ao reino, veio ao general, veio ao exército, ao capitão, o que é que vai acontecer, pastor? Se você for antes disso, você vai desmunido, você vai despreparado, você vai desarmado, você vai sem as condições, sem os meios. Agora, se você vier e ele determinar que você tem que ir, pode ir seguro, pode ir garantido, pode ir com certeza, pode ir de peito aberto, pode ir de cabeça erguida e nariz empinado, porque ele vai te dar a capacidade, as armas e os meios para você sair mais do que vencedor nesta peleja e nesta batalha. Eu digo essa e termino a minha participação. Quando Josué estava para entrar em Canaã, a primeira cidade que ele encontrou foi a cidade de Jericó. Segundo os melhores pregadores, a cidade mais fortificada de Canaã, porque ela era a primeira, era a que dava de cara. Então ela tinha que ser forte, porque o inimigo para entrar era a primeira que encarava. Então ela tinha muros e muralhas, muralha e antimuralha, com 9, 14 metros de altura, com 4, 5 metros de largura. Era algo extraordinário. Aí Deus deu vitória a Josué, as muralhas sucumbiu, ele tomou posse. Aí a Bíblia diz que a outra cidade era uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, uma cidade com pouca gente, uma cidade que não tinha proteção. Aí Josué disse assim: não vamos mandar todo mundo para lá não, vamos mandar só uns 3.000 soldados que dão cabo do negócio, dão resultado. Sabe o que foi que aconteceu? Eles voltaram derrotados e humilhados, perderam a batalha para uma cidade pequenininha, ganharam de uma cidade grande chamada Jericó, fortificada, protegida, preparada, e perderam para Ai. Aí Josué se prostrou e foi orar. Mas sabe qual foi o problema? Se você ler o texto, o contexto e analisar nas entrelinhas, você vai ver que Josué, ele foi lutar contra Ai sem consultar a palavra de Deus, sem buscar a direção de Deus. Seja para o problema grande, seja para o problema pequeno, aleluia. Porque se você for enfrentar o problema grande com Deus, você vence. O pequeno sem Deus, você perde, aleluia. Você pula uma muralha com Deus, sem Deus você escorrega numa casca de banana. Então na noite desse dia, entenda, você foi chamado para ser soldado do exército, e antes do soldado ir para a batalha, ele primeiro tem que pedir a autorização do general para ter glória a Deus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando você vê crente, irmão, colocando dificuldade em tudo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, é porque este não está sendo aprovado como soldado de Jesus. Porque o soldado de Jesus, ele está disposto a cumprir todas as exigências dos céus para estar de acordo, enquadrado nas fileiras e nas determinações do general chamado Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza.